dia. Mais uma segunda-feira, né? Mais uma semana. Iniciando hoje, 25 de outubro de 2021. E estamos novamente aqui, perseverando, né? Continuando a nossa jornada de devocional com os Salmos. Bom dia, Dona Inides. Continuando a nossa jornada, né, de devocional com os Salmos, buscando a presença do Senhor, com essa animação dos pássaros, os pássaros bem animados. Bom dia, Laurinelli. Bom dia, irmão Walter. Que bom ter vocês aqui, Elilde, Clarice. Bom dia, queridas. Nós estamos aqui, né, para perseverar, para continuar, para ensinar nossa alma a ter constância. Nós estamos aqui porque, dentre tantas coisas, nós entendemos a necessidade que temos do Senhor, né? Nós entendemos que precisamos dele, que só em contato com o Senhor, que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é que podemos permanecer estáveis, né? Permanecer com a nossa alma estável, em descanso, como Davi falava, né? Volta ao teu descanso, minha alma, porque é o Senhor que tem cuidado de vós, né? Então, só permanecendo diante do Senhor que nós conseguimos isso, que nós conseguimos fazer com que a alma permaneça estável. Bom dia, Maria Luísa. E no final de semana, né, que foi ótimo, porém muito agitado, com muitas coisas para fazer, né, com muitas coisas para colocar em ordem, para dar conta. Eu fiquei pensando tudo isso. Bom dia, Franci. Fiquei pensando tudo isso, como nós precisamos dessa constância, né? Porque às vezes um dia em que a gente não mergulha, né, na presença do Senhor, um dia em que a gente tem apenas aqueles pensamentos rápidos, aquelas orações mais rápidas, como faz falta, né? Como dentro da gente parece que a nossa alma fica atribulada, né? Eu não sei se vocês experimentam isso. Obrigada, Elilde. Eu não sei se vocês experimentam isso, né? Mas eu tenho experimentado, né? Essa imersão interior, né? De andar por dentro e reconhecer, né? Quando a alma ela fica mais atribulada. Então, a nossa alma, né, o nosso espírito precisa do contato todos os dias com o nosso Pai, precisa não apenas das orações rápidas, né? Claro que é constantemente, né? É todo dia, e se a gente, dentro do dia a dia, dos afazeres da vida, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. O Senhor não nos condena assim, né? Se por acaso nós precisarmos ser mais rápidos, mas manter o pensamento em contato com Ele. Mas os momentos em que nós nos aprofundamos com o nosso Pai, que temos de intimidade, de secreto, que permitimos um tempo maior, é assim completamente diferente para nós. E eu confesso aqui para vocês, né, que eu senti falta disso nesse final de semana, né, de poder ter esse momento mais profundo, né? E também confesso quanto que eu senti a minha alma já querendo tomar conta ou entrar na luta dela, no desequilíbrio dela, por não ter tido, né, esse momento mais profundo, mais íntimo com o Senhor, de me derramar, de me concentrar na sua presença.
Então, como vocês são minhas irmãs, como vocês são meus irmãos, como estamos andando, né, na luz, devemos andar na luz, falar sempre a verdade uns com os outros. Então, abro o meu coração, né, e confesso essa dificuldade e isso que aconteceu. E acordei hoje pensando e falando com Deus sobre isso. E esse salmo que nós vamos meditar hoje, o 73, me confrontou bastante, né? Em alguns aspectos, né? Alguns pontos dele, alguns trechos dele, me confrontou bastante. É como a gente receber, né, aquele puxão de orelha. Mas isso é bom, né? É bom porque isso nos dá a segurança do amor do nosso Pai, já que a Bíblia fala que o Pai corrige ao filho que ele ama. Então, se somos corrigidos pelo Pai, se ele de vez em quando dá a sua palmada, né? Bom dia, Lise. Se de vez em quando nós sentimos a sua repreensão em nossas vidas, com amor, com afeto, correção no sentido de disciplina, de nos fazer estar no caminho, é porque Ele nos ama e isso deve alegrar o nosso coração. Nós estamos sendo tratados como filhos, né? Não como bastardos, mas como filhos. E os filhos, aqueles que têm o acesso ao Pai, né? Que andam com o Pai, que moram com o Pai, eles têm todo o dia a dia do Pai. Eles têm o afago, o carinho, o colo, mas eles também têm o olhar duro, né? O olhar que diz: volte, não é por aí, vamos trazer o coração de volta. Então, é isso. Eu não poderia iniciar nossa manhã, nosso momento, falando do que me veio ao coração. Então, vamos seguir. Salmo 73 é um salmo da família de Asaf. Vou ler para vocês. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eita! Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Com a boca, arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e bebe suas palavras até saciar-se. Bom dia, Joyce. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro eu sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus. E então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo.
Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto de ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Amém. Muita preciosidade, muita chave, muita coisa, né? Para a gente retirar desse salmo. Mais um salmo em que a gente poderia ficar facilmente estudando versículo por versículo e a gente não se cansaria e teria muito que aprender. Mas os destaques que eu fiz, né, logo no início, ele fala, né, certamente Deus é bom para Israel e para os puros de coração. E foi a primeira coisa que me fez meditar, né, que me fez pensar. Como é isso, né, de ser puro de coração? Como é isso quando às vezes a gente encontra em nossos corações coisas que não deveriam mais estar ali, né? Sentimentos, pensamentos que não deveriam estar mais ali. Mas ele já começa o salmo afirmando que é bom, que Deus é bom para Israel, para aqueles que são puros de coração. E aí ele fala, quanto a ele acho que estava nessa meditação, né? Para os puros Deus é bom, mas e quanto a mim? Eu tenho sido de fato puro, eu consigo perceber, eu acho que ele conseguiu imaginar e perceber as impurezas que tinham, né, no seu próprio coração. E aí ele fala, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Eu não sei, eu comecei falando isso, né? Eu acredito que todos nós passamos por situações como essa, né? De estar caminhando, de dias em que a gente acorda bem, tudo faz sentido, estamos com sentimentos bons dentro de nós e de repente algo acontece e a gente enxerga que há impureza no nosso interior, né? No nosso coração, né? Qual tem sido a nossa atitude quando isso acontece? Quando conseguimos enxergar uma impureza dentro de nós, qual tem sido a nossa atitude? Como você tem reagido consigo mesmo diante da sujeira que você percebe no seu interior, né? Você tem sido alguém que a referência é você mesmo? E aí você começa a ficar chateado, abatido, reclamando consigo, né? Dizendo você nunca consegue, você nunca faz nada direito, e deixa aquele sentimento invadir, a tristeza invadir o peito porque não tem feito o que deveria ter sido feito, não tem a pureza que deveria ter ainda, encontrou uma sujeira, ou você e eu também, porque eu acho interessante, né? Sempre eu penso isso, mas eu esqueço de falar, agora eu vou falar. Eu tô falando aqui, né? Eu sei que tem outras pessoas me acompanhando, alguns comentam, mas eu tô olhando, gente, para mim mesma. Então eu tô me encarando e eu tô falando, e é interessante esse processo de cura de Deus, né? Porque enquanto eu falo, eu olho para mim, eu olho para os meus olhos, então é como se eu estivesse confrontando a mim mesma. Isso é profundo e é interessante. Eu sempre penso isso depois, eu nunca comentei com vocês. E agora lembrei novamente, falei, eu vou comentar. Então,
Quando eu falo você, pensem aí que pode estar atingindo vocês, mas que primeiro eu olho nos meus olhos. Primeiro é como se eu estivesse diante de um espelho, sabe? E me confrontando. Então, como tem sido a sua atitude, Gleima, né? Diante da impureza que você enxergou no seu interior? Diante daquele bom dia, Geni, diante do pensamento que não deveria estar ali, do sentimento que não deveria mais estar, em virtude, né, do tempo de caminhada com o Senhor que você já tem, né? Como é que você tem reagido? Você tem reagido de forma a entender que ainda precisa da faxina, da limpeza? Ou você tem sido, né, autorreferente? Você é a referência, então se você andou um dia, mas no outro não andou, você já se chateia, você já se estressa, você já chora, já fica meio com aquele sentimento de depressão, de que você não vai conseguir. Você ainda tem aceitado as acusações que vêm sobre você, esquecido que a acusação não vem do Senhor, a acusação vem daquele que é pai da mentira. E quando nós aceitamos a acusação, você não consegue, você sempre é ruim, olha aí a maldade aparecendo, olha aí uma impureza dentro de você, você aceita esse pensamento, você está, de certa maneira, né, direcionando a sua filiação para aquele que é o pai da mentira, aquele que é o acusador, que veio para acusar. Mas se você tem humildade no seu interior e aceita a repreensão do pai, né? E aceita com humildade o que o seu pai está te apontando, não de forma acusativa, mas de forma corretiva, né? Querendo o seu crescimento, né? Querendo que você avance, que cada um de nós tenha esses olhos abertos, né? Para conseguir avaliar e perceber o que é que precisa ser limpo. E essa limpeza, Laurinelli colocou aí, limpeza sempre. E essa limpeza, nós que somos donas de casa, mulheres e homens, né, os donos da casa também, a gente sabe que a limpeza de um ambiente passa pela água, precisa ter água para se limpar um ambiente. Os pratos precisam ser limpos, né, serem lavados com água. A gente precisa limpar um banheiro com água. E é a palavra, né, de Deus que é a água, que nos limpa, que nos purifica. Nós também já sabemos, já entendemos que aquele que crê no Senhor, né, do seu interior fluirão os rios de água viva. Então, precisamos permitir que esses rios de água viva fluam do nosso interior, que nós sejamos os afluentes desse rio, né? Não deixar a água parada. Não, a água parada, ela só causa doença. É a água parada, a gente ouve muito aqui na Bahia, principalmente. Não sei se é tão intenso assim nos outros estados, mas aqui é muito. A questão do combate ao mosquito da dengue, o Aedes aegypti, né? A gente sempre ouve isso, cuidado com a água parada, porque na água parada que o mosquito gosta de estar, de colocar seus ovos, cuidado com a água parada. Meu irmão, minha irmã, cuidado com a água parada. Não deixa a água estagnada em você. Faz essa água, faz tudo que você tem recebido do Senhor correr, deixa fluir por você o amor de Deus. O Senhor libera do seu rio, mas ele tem que passar, porque quando ele passa, ele vai levando, né, a sujeira, ele vai levando as impurezas, ele vai jogando, né, para a margem as impurezas que se tem, e jogando para a margem essas impurezas, elas se transformam, né? Se ela fica retida no rio, se a água está parada, ela vai apodrecendo o rio, ela vai deixando o rio sujo.
Mas se ela é jogada para a margem do rio, na margem tem terra, né? E ela pode, o Senhor pode transformar em adubo, né? Aquela terra, aquela sujeira que veio. Ou se é uma sujeira que não tem como, não é orgânica, né? É possível que quem passe na margem retire, né? E coloque aquele lixo no seu lugar certo, no seu lugar adequado. Então, que isso logo de manhã já me fez meditar, né? Como é que tem sido o meu coração, como é que tem sido a minha reação ao se deparar com a sujeira, com algum ponto de sujeira. Outra coisa é, às vezes a gente tem a tendência a uma coisinha, uma sujeirinha, a gente já dizer, está tudo sujo. Não, nem sempre está tudo sujo. É um processo, é todo dia. Enquanto estivermos aqui na terra, a gente vai estar lutando, né? A gente tem que limpar a casa todo dia, a gente tem que retirar o lixo todo dia, a gente não pode deixar juntar sujeira. Então a confissão, a depender do que for, é uma forma de limpar, né? De chegar para outros e falar, olha, eu identifiquei essa sujeira em meu interior, ore por mim, me ajude. Eu não consegui entender o amor de Deus ao me deparar com isso. Ore comigo, me ajude, né, a confessar diante do Senhor. O que não pode, o que a palavra sempre nos ensina é estar na luz, né? É estar na luz, é andar na luz, é dizer sempre a verdade uns para os outros. E esse é o ponto mais difícil da jornada, né? Desse processo de santificação que o Senhor tem nos colocado. Esse é o ponto mais difícil. Termos a coragem, a ousadia de andarmos de fato na luz. Quantas e quantas vezes nós ocultamos, né, dentro de nós pensamentos, sentimentos. Quantas e quantas vezes fica dentro de nós. Gente, esses animais estão agitados hoje, viu? Quantas e quantas vezes, né, a gente mantém preso aquilo que a gente sentiu, a gente sabe falar, a gente sabe expressar a palavra, a gente sabe dizer, olha, Deus fala isso, mas quando chega em nós a gente retém. Isso é manter a sujeira, né? Não permitir, não pode jogar embaixo do tapete, é isso. A gente permitir que a água lave, né? Se a palavra diz que é necessário a confissão, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Confesse, não fique tendo dó de si mesmo. O Senhor Jesus muitas vezes repreendia, especialmente a Pedro, que era sempre o mais afoito, né? Quando tinha atitudes assim, não, longe de ti. Quando ele falou isso com Jesus, que Jesus disse, eu vou morrer e tal, ele falou, não, Senhor, longe de ti. O Senhor disse o quê para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Então, essa atitude de longe de ti, longe de mim, expor, falar algo desse tipo, o que os outros vão pensar, essa atitude não vem do trono, né? Não vem do trono de Deus. Deixa eu seguir. Outro ponto que me chamou a atenção, que eu grifei aqui, ele está falando, né, do ímpio, de que ele teve inveja quando viu a prosperidade dos ímpios, então identificou o pecado, deu nome ao pecado. Outro ponto importante é a gente dar nome ao pecado, dar nome à sujeira que nós encontramos, não ficar dizendo de forma genérica. Muitas vezes a gente, até na nossa oração, a gente faz isso, né? Senhor, perdoe nossos pecados. Bom, os pecados de uma forma geral, Jesus já perdoou todos, né? Na cruz do Calvário. É por isso que a gente tem acesso ao trono do Pai, porque Ele zerou a nossa dívida. Mas no dia a dia, em alguns momentos é possível, normal, né? Que a gente cometa alguns pecados pontuais. E nós precisamos confessar esses, porque de forma geral Ele já apagou, né? Então nós precisamos confessar diante do Senhor o pecado pontual. O que você identificou de pecado? Dê nome
Não fique de forma genérica na sua oração. E aqui o salmista fala, ele teve inveja. O que ele identificou foi a inveja. E seguindo, né, lá no 13, essa inveja causou tantos pensamentos ruins no coração dele, levou ele a maquinar tanta coisa, ao ponto dele achar que tinha sido inútil manter puro o coração. E você? Esse pensamento já passou na sua cabeça? Na minha já. Esse avião, né, que passa assim, será que foi bom você agir assim? Bom dia, mãe. Será que foi bom você agir assim? Será que tem sido correto? O que tem valido a pena? Você deixou de fazer tanta coisa por amor ao Senhor, mas olha, fulano, ciclano, é isso que está acontecendo com o salmista aqui, né? Olha, aquele ali tem crescido, sempre com aparência saudável. E você, em que posição está? Deixou disso, deixou daquilo, para cuidar da família, para se dedicar. Enfim, né? Ele, ao pensar tudo isso, vem esse sentimento no peito. Foi inútil manter puro o meu coração. Foi inútil manter puro o meu coração e lavar as mãos na inocência, né? Porque ele entendeu que sempre ele era afligido, né? Ele fala, o dia inteiro eu sou afligido, o que é que me adianta? Os outros estão aí crescendo, né? Conseguindo realizar suas coisas, ganhando muito dinheiro, aumentando suas riquezas, parece que nada sofre, passeando muito. E eu tô aqui, eu tentei andar com Deus, mergulhar na sua presença, buscar, estar sempre na igreja, né? Eu procurei aprender os mandamentos, eu não mato, eu não roubo, eu procuro ser honesto com todo mundo. E nunca vem essa bênção. Então, me foi inútil fazer isso. Ele pensou e ele confessa esse pensamento dele. Olha a confissão, não escondeu, né? Mas, ao meditar mais a fundo, ele disse, se eu falasse como eles, eu teria traído os teus filhos. Eu achei tão interessante isso. Dele falar que teria traído os filhos de Deus. Não apenas o próprio Deus, mas os filhos, né? Então, a gente falou, né? Há uns dias atrás, não lembro se na sexta, a gente falou sobre a caminhada ser coletiva, né? A gente falou sobre isso. E quando nós desviamos do caminho, né? Quando nós deixamos, nós estamos não apenas traindo o Senhor, mas traindo os próprios filhos de Deus. O 16 me chamou a atenção também, que ele ficou meditando. Também já foi um pensamento, né, que me veio, assim, de desistir. Aí vou parar de pensar tanto, porque eu não consigo entender isso, não. Tem até um outro salmo que fala, tal ciência é maravilhosa demais para mim, não a posso atingir, né, o 139. E eu sempre brinco falando isso, quando eu não consigo entender alguma coisa, eu falo, não, tal ciência é elevada demais para mim, eu não posso atingir. A mesma coisa aconteceu aqui com o salmista. Ele fala, eu tentei entender tudo isso, mas achei muito difícil para mim. Como, né? Se a gente for em uma lógica humana, da razão, né? A mais B é igual a C, eu tenho me dedicado ao Senhor, mas nunca consigo nada, nunca avanço, parece que eu sou o que sofro mais, e aquele ali, o vizinho do lado, tem crescido, tem avançado, faz tanta maldade. Então ele não conseguiu entender, ficar pensando nessa lógica. Mas o que é que aconteceu, que fez a diferença nesse salmista? Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. A gente só vai entender, a gente só vai ter essa revelação se a gente conseguir entrar no santuário de Deus. Se a gente conseguir não apenas entrar, porque a nossa geração está com a porta aberta, nós temos livre acesso à presença.
O véu foi rasgado de alto a baixo, o caminho é Jesus, e ele conquistou, né, com alto preço esse lugar de estarmos constantemente. Esses dias lindo, Lucas, falando sobre o pai de João Batista, né? Quando ele recebe a visita do anjo, ele era sacerdote, ele estava no santuário, ele estava no Santo dos Santos, né? Diante da arca, ministrando ali. E a Bíblia fala que ele entrou ali porque foi tirado sorte. Eram muitos sacerdotes, e eu vi um comentário de uma irmã que falou assim, eram muitos mesmo, milhares de sacerdotes, e só se entrava no Santo dos Santos uma vez no ano, e eles tiravam a sorte para ver quem é que ia entrar. Então poucas pessoas tinham o privilégio, né? Poucos sacerdotes, já não era para todos, né? Era só para os sacerdotes, e daqueles poucos tinham o privilégio de conseguir entrar. Se tivesse muita sorte, né, nessa coisa aí de sorteio, ele poderia entrar no máximo 1 ou 2 vezes na sua vida, durante o exercício do seu sacerdócio. E nós temos acesso ao santuário de Deus todos os dias. Nós podemos estar na sala do trono. Sabe assim, o cetro que poderia ser lançado para nós de forma acusativa não existe mais, porque Jesus é o preço, Jesus é o sangue, né? Jesus nos livra disso. A gente pode entrar na presença do Senhor e se manter no santuário. A diferença, faz toda a diferença em nossas vidas. Permanecer no santuário, fazer do santuário de Deus a nossa morada, nos entender como seres espirituais. É só do alto que a gente vai poder enxergar as coisas como elas são de fato. E o salmista, ele fala isso, ele só conseguiu entender todos esses pensamentos, esses conflitos que passava dentro de si, que passava na sua alma, que às vezes dá vontade de desistir, né? Falar, eu não aguento mais, pensei que já estava livre disso, já estou pensando isso de novo, já estou lutando contra isso de novo. Mas só foi possível ele entender tudo isso quando ele entrou no santuário, quando ele pôde ter, né, a conversa com o Pai, quando o Pai pôde explicar para ele como filho: vem cá, meu filho, senta aqui que eu vou te dizer como que funcionam as coisas. Quantas vezes a gente faz isso com os nossos filhos, coloca no colo, ó, deixa a mamãe te explicar, deixa papai te explicar, olha, isso funciona assim, assim, assim. E a gente, né, se a gente dá essa liberdade, essa possibilidade aos nossos filhos, eles vão entender. A minha mais nova, esses dias, tem um joguinho que ela gosta, né, no celular. Ela sempre joga, a gente sempre olha o que é que tá jogando, o que é que tá fazendo, fica inteirado da situação, né? E aí ela ia ter uma atualização no jogo que seria do Halloween. Aí ela veio me perguntar: mãe, eu posso atualizar com Halloween? E ao invés de dizer sim ou não, eu achei, ela já tem 9 anos, né? Então, daqui um dia faz 10, tem que aprender a decidir por si, né? Então eu fui explicar para ela. É claro que essas coisas atraem, né, as crianças, e a gente sabe que existe um pano de fundo, uma agenda para que as crianças, né, essa nova geração, achem tudo normal. A gente vê os desenhos hoje em dia em que o mal tem cara de bonzinho, né? Coloca os monstrinhos com um brilho nos olhos, com um sorriso nos lábios, para que nossas crianças pensem que o mal é bom, o mal fica se fantasiando de bem. Então eu fui explicar para ela: olha, o que é o Halloween? Nasceu assim, olha gente, que eu sou professora de inglês, viu? Então é algo que eu sempre tenho que estar falando na minha profissão, sempre me questiono. Então eu fui explicar para ela: olha, o que é o Halloween? Como surgiu? Olha só a carinha desses monstrinhos, eles estão com uma carinha legal. Filha,
Você pode instalar, mas mamãe está te explicando que muitas vezes vem com aparência de bem, vem com aparência do que é bom, vai vir com carinha bonita, porque se vier com cara feia, você mesmo não vai querer. Você ia querer um monstro bem feio, você ia querer esse monstro, você ia querer um brinquedo de um monstro com a cara feia, zangada, querendo te devorar. Ela, não, mamãe. E você, mas se é bonitinho, você quer, né? Ela é. E eu deixei na mão dela, eu falei, olha, você já lhe expliquei e agora você vai ter a liberdade, se quer ou não quer. Deixei. Algum tempo depois eu perguntei, e aí você instalou? Ela fez, não, mamãe, não instalei. Então Deus faz isso com a gente, né? Ele nos mostra e deixa sempre a decisão do caminho que a gente vai andar nas nossas mãos. Somos nós que decidimos. E estando na presença do Senhor, isso vai acontecer. Deixa eu adiantar, né? O 21 que fala assim: quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante, e a minha atitude para contigo era de um animal irracional. Gente, isso aqui eu achei tão forte, tão forte. Quantas coisas amarguram o nosso coração, às vezes é coisa besta, coisa simples, bobagens, né? E a gente alguém falou, deu uma resposta, né, assim, que nós consideramos grossa, né? Especialmente, coitados dos maridos, hein, seu Walter? Especialmente quando nós mulheres, né? O marido não falou com aquela delicadeza toda que a gente esperava, não nos tratou como princesas. Fala alguma coisa rápida, né? Faz assim, pronto. Já foi difícil pra gente, aí a amargura já se instalou, aí vem outros tipos de pecado aqui dentro. No caso do salmista era a inveja, e ele teve coragem de falar. E ele diz, né, que agiu como um animal irracional na presença do Senhor. Isso eu achei muito forte. A atitude, né, foi de animal irracional. E o 25, né, que é lindo, ele fala: quem tenho o reconhecimento, a quem tenho no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto de ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Que assim seja conosco, que a gente tenha coragem de se expor diante do Senhor, de permanecer na sua presença, de não deixar a água parada, né? De permitir que a água venha e corra e lave e purifique, de ter coragem de confessar: eu identifiquei inveja, eu identifiquei maledicência, eu identifiquei rancor, eu identifiquei isso. Seja pontual, tenha coragem e fale em voz alta. Deixe os seus ouvidos ouvir, né? Deus é a força. Nosso corpo pode fraquejar, o nosso coração pode fraquejar. É normal. O Senhor sabe disso, porque estamos andando aqui na terra, né? Então, andando na terra é um processo, é dia após dia. Chegará o tempo que nós receberemos o corpo glorificado, né? Esse novo coração o Senhor nos dará. Mas enquanto estamos aqui, nós precisamos caminhar essa jornada e entender que o nosso corpo, o nosso coração podem fraquejar, mas a nossa força não vem de nós mesmos, vem do nosso Deus, do nosso Pai, do nosso Senhor, daquele que nos quer, que nos chama para estar na sua presença, para aproveitar, né? Nos deleitar de tudo que Ele pode nos dar, mas não é só o que Ele pode nos dar, é nos deleitar da sua presença, né? De olhar nos olhos dele, de poder deitar nossa cabeça no seu colo, de aproveitar o seu afago, né? É isso que o Senhor nos chama. Ele é a força do nosso coração. Ele deve ser o nosso maior desejo, no céu ou na terra. Não há
nada além, né, do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nessa nossa jornada, né, dessa semana, mais uma semana, dias da semana, né, em que a gente está mais ativo, correndo de um lado para outro, resolvendo tanta coisa, que o nosso tempo, o nosso momento com o Senhor não seja negligenciado, que a gente sempre coloque como prioridade estar na presença do Senhor, permanecer no seu santuário, porque de lá nós vamos enxergar as coisas como elas são e é lá que nós vamos encontrar esse fortalecimento para nós. Deus nos abençoe. Senhor, nos ajude, Senhor, a permanecermos diante do Senhor, a estarmos constantemente na Tua presença e a permitir que a Tua água lave profundamente o nosso ser, Senhor. Não queremos deixar água parada, Pai. Não queremos deixar água parada, Senhor. Confessamos diante de Ti, Senhor, ó Deus, o nosso pecado, a amargura, a inveja, maledicência. Senhor, ajuda-nos a dar nome àquela sujeira que identificamos, Pai. E ajuda-nos a receber o Teu afeto, como filhos Teus que recebem a correção, porque sabem que o Pai ama e é por isso que corrige. Abençoa cada um dos meus irmãos e irmãs nessa manhã, Senhor. Fortalece, Senhor, o seu coração na jornada de hoje. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom dia para vocês e nos vemos amanhã, se assim o Senhor nos permitir.